Hoje eu quero trazer uma reflexão a respeito de alguns fatores que podem nos ajudar a mudarmos, a vivermos a transformação que a palavra de Deus nos oferece. E o texto que vamos tomar por base é Romanos capítulo 12, o verso de número 2. Romanos 12, 2. Coloca na tela, por favor. Deixa eu ver com qual. Eu estou com a Almeida Corrigida Fiel. Tá certo? Essa está muito longe da minha tradução. Isso, vamos lá. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu ler de novo. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção e não para acessar apenas os ouvidos, mas para acessar o coração, porque é de lá que saem as decisões, as saídas da vida, como diz a tua palavra. Por isso, usa-me, ó Deus, para que eu seja uma bênção para este povo nesta noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Isso. Bom, o tema central aqui é transformação. Sede transformados. Mas para que a transformação aconteça, eu destaquei 3 palavras nesse texto que podem nos ajudar bastante a percorrer o caminho da mudança, o caminho da transformação. Nem sempre ela é imediata, instantânea, tá certo? Quando um bebê nasce, o que acontece? Você não vê nele traços do pecado ou da maldade. Você não vai ver, né, um bebê recém-nascido criando problemas a não ser chorar. Ele não vai mentir até uma certa idade, ele não vai desrespeitar até uma certa idade. Por quê? Porque ele leva um tempo para manifestar, certo, o agir e o mover do pecado na vida dele. É assim que funciona. Quando nós recebemos Jesus, aceitamos Jesus, é um processo inverso. Nós invertemos isso. Aqueles que nascem de novo, aqueles que recebem a oportunidade de viver agora uma vida com Deus, ele agora pode levar um tempo para manifestar a santidade, para conseguir romper com o pecado, para viver uma vida íntegra, correta, né, agradável e perfeita aos olhos de Deus. Então, entender este caminho, que o caminho de lá para cá levou um tempo para que o pecado se manifestasse, porque éramos bebês, agora de forma contrária, a santidade também pode levar um tempo para que possamos crescer um pouco mais, amadurecer um pouco mais, ter um entendimento, certo? Deixarmos a infantilidade, a meninice, para que possamos manifestar, certo? Agora a santidade proposta por Deus. Então, nesse texto, eu separei 3 palavras. O texto diz, sede transformados. Tá certo? Mudem. Mas para que isso aconteça, 3 palavras estão nesse texto. E a primeira delas é conformados. Não sede conformados com este mundo. Se ao estar neste ambiente,
eu me conformar com aquilo que está acontecendo, eu aceitar aquilo que está acontecendo, eu tomar aquilo que está acontecendo como natural, inevitavelmente, a transformação, ela não vai acontecer. Porque se eu me conformei, se eu me adaptei, se eu acreditei que as coisas são de fato daquele jeito, por conveniência, inevitavelmente o processo, ele estancou, ele parou, ele não vai continuar acontecendo. Não há nenhum nível de mudança ou de transformação para as pessoas cujas quais se conformaram com aquilo que estão ou que está acontecendo. E o que é que está acontecendo? Não vos conformeis com este mundo. Então vamos pegar um pouquinho o que a Bíblia nos expõe sobre isso. Vamos lá. Por que eu não devo me conformar com este mundo? João 15, verso 19, coloca na tela. João 15, 19. Isso hoje eu vou precisar que me ajude nisso aí, eu não passei, tá bom? Mas vamos lá. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Preste atenção, porque eu não devo me conformar com o mundo. Porque esse texto de João, dito por Jesus, ele nos diz que nós não somos deste mundo. Se nós pertencêssemos a esse sistema, ok? É obviamente que as pessoas nos amariam. Por que é que você acha que muitas pessoas, mesmo em oposição ao sistema, preferem irem a favor dele? Tem muita gente, eu, por exemplo, há um tempo atrás fui num lugar onde tem um ator famosérrimo que faz propaganda, ok? E apologia a ser vegetariano e vegano. Estava num churrasco com os amigos, comendo um churrasco, tranquilão. Mas publicamente ele se manifesta como vegano, certo? Como vegetariano. Mas qual é a questão? Ele não quer ter um embate com o mundo. Ele quer ser amado pelo sistema. Então Jesus está dizendo, vós não sois deste mundo, tá certo? Se nós pertencêssemos a este mundo nos amaria. Mas antes, nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Ok? Jesus disse, eu vos escolhi onde? Neste mundo. E vocês têm a noção de que não pertencem a ele, mas estão nele. E como você e eu estamos num lugar onde nós não somos pertencentes, inevitavelmente nós vamos contra o sistema. E aí nós enfrentamos um problema, o ódio. Ele levou muito tempo para se manifestar do jeito que se manifesta hoje, de uma forma explícita. Essa é a verdade. Mas nós aprendemos que se eu me conformar com este mundo, eu coloquei uma coisa na minha vida: eu pertenço a ele. Por isso que algumas pessoas parecem até radicais quando dizem assim, olha, se este mundo te vê com bons olhos, provavelmente é porque você pertence a ele. A única forma deste mundo, desse sistema, se agradar de você é descobrir que você faz parte dele. Em qualquer momento, se for notado que você não faz parte deste mundo, este mundo não tem nenhuma obrigação de gostar de você, de te amar, de te respeitar, de ser educado com você, de ser respeitoso com você. Acabou. O tempo de eu te respeito, você me respeita, já era.
Não é assim que funciona mais. O que funciona é, você faz parte do nosso mundo? Então, beleza. Se você faz parte do nosso mundo, nós amamos vocês, nós protegemos vocês, certo? Mas se você não faz parte deste mundo, então o que você está fazendo aqui? Nós precisamos entender isso. Para mudarmos, nós vamos ter que encarar o ódio, a pressão das pessoas, quando elas descobrirem lá no seu trabalho que você não faz parte deste mundo. Quando elas descobrirem na sua universidade que você não faz parte deste mundo. Quando elas descobrirem, certo, que você não pertence ao sistema. Você não pode ser politicamente correto, você não pode ser a favor, você não pode ficar em cima do muro. Então Jesus disse, se você quer transformação, não dá para se conformar com o mundo. 1 João capítulo 5, verso 19, coloca na tela o segundo texto. 1 João capítulo 5, verso 19. Isso. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Somos de Deus, mas o ambiente cujo qual nós estamos está sob a influência. O mundo não é do diabo. O diabo não tem nada, ele vai ser destruído. Mas a influência é do maligno. E se nós não somos, certo? Ou somos de Deus, inevitavelmente nós vamos ter problema com o mundo. Ou então vamos nos adaptar a ele. E se nos adaptarmos, não interessa onde estamos. Está assim de gente que se adaptou ao mundo, mas frequenta a igreja. Então ele não tem nenhum tipo de transformação. Ele vem para a igreja, certo? Mas tem mudança? Tem transformação? Não tem. Por quê? Porque ele descobriu que ele não é deste mundo, mas ele está neste mundo. E por estar neste mundo, ele não quer nenhum tipo de confronto, não quer nenhum tipo de problema. É assim que funciona. Então, se eu me conformo, não tem mudança. Tá certo?